capítulo de número 18. Todo mundo encontrou? Diga graças a Deus. Tem muitos versículos para ler, mas só para que você esperar os irmãos ali saírem, alguns retornarem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está escrito em capítulo 18, versos 1 do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá, de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E disse-lhes: ide, rastejai a terra. Vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: que te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que tens aqui? Ele disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que no meio dela estava seguro, diga comigo, seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá, a Estaol. Os seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Diga comigo, muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado ou seguro, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Versos de número 27. Verso 27. Escrito está: eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade ao fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, não tinha que fazer com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo porém dantes o nome dessa cidade Laís. Curve sua cabeça. Papai, eu quero louvar ao Senhor por esta palavra que o Senhor me dera, uma palavra vinda do céu, uma interpretação vinda do céu, direcionada pelo Senhor. Então ilumine a minha vida, ilumine meu coração, ó Pai amado, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou, ó Pai, sobre mim. É o pedido feito, realizado em o nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta para a glória de Deus. Eu queria reiterar algo aqui para os irmãos, nessa manhã, de que o que eu vou pregar aqui hoje, eu acredito que mais de 10 anos que eu estou nesse texto tentando pregar algo, nesse texto eu não consigo. Eu falei, Deus, me dá uma mensagem sobre esse texto. Eu achava uma história interessante, mas não consegui encontrar a proposição. A proposição, que é a ideia central do texto, entender o texto para poder pregar, é o que faz um pregador conseguir pregar com maestria. Quando ele encontra a ideia do texto. Eu acredito que, homileticamente falando, uma das partes mais difíceis para montar um sermão é tentar entender o sermão. Entender o que o texto quer dizer. Entendeu, já era. Aí você sabe para onde você consegue caminhar, construir as divisões. Como bem disse Gilton Moraes, dividir para pregar bem. Então você divide e organiza. Então, há 10 anos, quando eu ouvi uma mensagem dessa, eu tinha ido para Barueri, ou era Bauru, uma igreja chamada Igreja da Paz. Na época, o nosso pastor Isaac estava conosco também, pastor Carlos, pastor Manente, nós fomos, o pastor Douglas, na época, quando nós tínhamos tido o primeiro contato com o encontro com Deus, nós fomos ir nesta igreja para aprender o discipulado, que era aquelas matérias do Espírito Santo, andando no Espírito. Eu não sei se os irmãos vão lembrar. Jonas fez muito discipulado com a gente lá, e outras pessoas mais que iam lá nos discipulados. E quando eu fui num culto, uma igreja muito grande lá, a mensagem ministrada foi essa. E eu fiquei muito encantado com a palavra. Eu falei, nossa, que bacana. Mas passou-se muito tempo, eu fui ler a palavra, eu lembrei do pregador, da pregação, mas eu não lembrei do fio da meada, o que o pregador queria me ensinar. Mas eu lembrei que ele fez a explanação da palavra. Mas eu lendo ela, eu não consegui encontrar algo para poder pregar. E como eu estou lendo a Bíblia a segunda vez, eu estou agora no livro de Juízes. O Novo Testamento já terminei, falta só os Evangelhos. Faltam alguns livros do Antigo para a gente ir para a terceira vez lendo a Bíblia. E eu estou no livro de Juízes, essas histórias aqui dos Juízes têm me motivado. Quando eu cheguei em capítulo 18, o céu se abriu para mim e Deus me deu uma palavra. E então é uma palavra de Deus, até subordinada a um tema. Diga comigo, costumes que nos deixam vulneráveis à derrota. Eu não sei se você sabe, e por mais que não há uma evidência bibliográfica, histórica, falando sobre o Titanic, de que aquela frase célebre que liberaram, né, que nem Deus derrubava ou naufragaria aquele navio. Eu acho que era o primeiro navio do porte. Hoje os cruzeiros acabam se sobressaindo, o Titanic. Porque quando você constrói algo muito significativo, você deposita sobre aquilo uma confiança. E diante dessa confiança, você acha, eu estou seguro, não poderá acontecer nada comigo. E nessa, que eu julgo de falsa confiança, o que aconteceu? Um iceberg, no meio daquele oceano, rasgou aquele casco, e o navio afundou. Uma das cidades mais difíceis de se adentrar, corroborando com o texto que sempre utilizamos, que uma cidade sem muro é como aquele que não contém o seu espírito. Ou seja, uma cidade sem muro, todo mundo invade, é fácil para você adentrar. Uma cidade que literalmente é murada, dificilmente você consegue. Prova disso, Jericó. Jericó é uma cidade que, como já pregamos aqui, estava bem edificada. Então, uma vez que você tem sistema de segurança, né, seguro, você tem inúmeras possibilidades, você se sente melhor, você vai mais tranquilo, sim ou não? Mas esqueceu de ler, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma das cidades maiores da época era a cidade da Babilônia. Heródoto utiliza alguns km, alguns quilômetros dentro daquela cidade, que os historiadores dizem que é impossível arqueologicamente. Há alguns erros em Heródoto. Mas quando você estuda essa cidade da Babilônia,
ela está edificada, todas as cidades. Isso quando você for viajar para qualquer lugar, no meio de uma rua, você vai observar, você está ali naquela estrada, uma casinha. Você não viu uma casinha? Foi uma casinha velha, né? Mas o que tinha lá? Um lago ou um rio? Porque é automático, você tem que morar próximo do quê, irmão? De água. Então a cidade da Babilônia passava dentro da cidade um rio Tigre e o rio Eufrates, denominado de Mesopotâmia, que é entre os rios. Mas teve um homem na Bíblia chamado por Deus, chamado Ciro. Heródoto, Xenofontes vai nos falar que Ciro, muito inteligente, estrategista, sabendo que o rio passava dentro da cidade, o que ele fez? Ele desviou a água do rio para dentro de um pântano. As águas do rio Eufrates baixaram, lembrando que as muralhas que tinha na Babilônia, o próprio Nabucodonosor, no capítulo de número 4, do livro de Daniel, e no livro de Daniel, ele se orgulha, eis aí a grande Babilônia que eu edifiquei, jardim suspenso. Ele estava muito feliz com aquela edificação sua. Então uma vez que eu estou seguro aqui dentro, dificilmente o inimigo vai conseguir adentrar. A gente tem comida, a gente consegue segurar um cerco por muito tempo. Então nós estamos aqui dentro, nós estamos tranquilos. Mas só existe valente enquanto não chega o mais valente do que ele. E olha que legal, porque o que eu estou querendo pregar, caminhando para você dentro dessa introdução, tem costumes, princípios que nos deixam vulneráveis à derrota que nós adotamos. Essa falsa segurança fez aquele homem, dentro de uma estratégia, construir, desviar a água do rio, as águas baixaram, os homens adentraram dentro da cidade da Babilônia. Foi encontrado arqueologicamente o cilindro de Ciro, que consta nesse cilindro que ele tomou a cidade de forma pacífica, sem muito tumulto. Como assim? Porque eles estavam em festa. Quando você estuda livro de Juízes, capítulo 18, versos 11, 18, acho que é 8, Juízes vai dizer isso, de que Gideão conseguiu adentrar no arraial do inimigo quando eles estavam em festa. Eles estavam tranquilos, festejando. Pegaram eles de surpresa. Porque tem vezes que você adota algum costume, e o interessante lembrar que o costume que eles estão adotando é um costume de outro povo. E esse costume faz com que eles ficam vulneráveis à derrota. Mas eles acham que estão o quê? Seguros. Ciro adentrou. Parece que eu estou lendo Isaías 45, primeiro. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Seus soldados adentraram por dentro daquela... Por causa daquele rio que se baixou, abriu as portas e ele entrou dentro da cidade. E Ciro tomou Babilônia. Partindo disso, o livro de Juízes conta-nos, é um livro de muito fracasso, de muita derrota, sucessos que não são sucessos. O livro de Juízes, ele é um relato depois da morte do Josué, que conduziu o povo para a conquista. A tribo de Dan, ela recebeu uma herança, e a herança era lançada à sorte mesmo, é o dadinho. Lançou o dado, e Dan ficou num lugar perigoso. Ele ficou próximo dos filisteus, faixa de Gaza. Os filisteus, ele olhou para aqueles filisteus, irmão, quem lembra do Golias? Quase 3 metros. Os camaradas é diferente, os filhos de Anak moravam lá. Era gigante. Então os danitas foram expulsos pelos filisteus, e eles disseram o seguinte: nós precisamos ir atrás de uma nova herança, nós precisamos ir atrás de terra, porque enquanto tem alguém achando que está seguro, tem alguém que está atrás de conquistar. Quando tem gente que está baixando a guarda, um dos grandes lutadores do MMA, chamado Anderson Silva, gente, mexeu o nosso coração quando a gente via aquele negão entrando, irmão. Ninguém derruba aquele negão. Mas o negão baixou a guarda, ele subestimou o inimigo. Baixou a guarda, vem, só tomou uma. Caiu, quantos ele não derrubou? E qual é o problema? É você adotar um costume
que você acha que está te trazendo segurança, quando na verdade ele está te deixando vulnerável. E aí olha que bacana, olhando dentro do texto, eles encontraram 5 homens valorosos para espiar a terra. E esses homens chegaram a uma terra chamada Laís. E diga comigo, a terra era boa. Irmão, sabe o que dói? É saber que você orou tanto. Deus te deu coisa boa, coisa maravilhosa. E isso faz você fazer o quê? Relaxar. Faz você o quê? Dar uma sossegada. Depois que você conquista, você adota costumes. Costumes esses que você diz, não, agora eu estou seguro. Quando na verdade você está vulnerável à derrota. A terra era boa, capítulo 18, deixa o texto aberto. 18 versos de número 18 versos 9. A terra é boa, não falta nada na terra. E quando você vai para os comentários bíblicos, eles estão, uma das nascentes do Jordão é a cidade de Laís, ali próximo. Está próximo da fonte, diga comigo, está próximo da fonte. Por estar próximo da fonte, uma cidade construída segundo os historiadores para ser uma cidade caravana, eles viviam sem relacionamento com ninguém, vocês vão entender à luz do texto. Mas eles seguiam o costume dos sidônios. Olha o que diz o verso de número 7. Viram que o povo que havia no meio dela estava seguro. Seguro como? Conforme o costume dos sidônios. Aí você tem que pensar comigo, quem são os sidônios? Sidônios, hoje atual Líbano, denominado Finícia, Tiro, Sidom, lembra daquela cidade? Tiro, Sidom. Foram as primeiras cidades, eles foram os criadores do vidro. Dominavam a arte da navegação. Há relatos históricos que os fenícios chegaram aqui na América Latina, no Brasil. Porque estudando os vikings chegaram no Canadá, através das suas embarcações, porque eles tinham um mar para explorar. Esses fenícios, eles eram pessoas, né? Uma das principais cidades lá, a cidade de Sidom, localizada no litoral norte de Israel, Líbano, atual Líbano. Era uma cidade comercial e marítima, próspera, culturalmente avançada. Ou seja, eles trocavam informações com outros povos, aprendiam culturas. Então para eles não são os vikings. Quem são os vikings? Os vikings são saqueadores, são piratas, irmão. Os vikings, povos da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, são eles, Islândia, Finlândia, eles vêm daquela região. Quem são eles? Eles chegam nas costas, porque eles são navegadores, enquanto ele chega na costa de um determinado país, principalmente na Europa. Lembra a história da igreja 2? Eles saqueiam os mosteiros e eles voltam para suas terras. Eles são saqueadores, eles vivem das guerras, irmão. É fascinante estudar os vikings. Mas os sidônios, eles não, eu não quero briga. Dá uma olhada para esse irmão, eu sei que você não pode falar com ele, mas só olha para ver se ele tem cara de que gosta de briga. Dá uma olhadinha, só olha e volta para cá. Volta, que não ele vai entender que foi para ele. Os sidônios falou, não, vamos seguir o caminho da prosperidade, o caminho da paz. Os moradores de Laís disseram, vou andar conforme o costume dos sidônios. Viver uma vida tranquila, segura, vamos confiar nessa prosperidade nossa. Um estilo de vida pacífico, seguro, autoconfiante. Os espias da tribo de Dan perceberam aquele povo, apesar de pacífico e próspero, não tinha proteção. O narrador mostra ironicamente que o costume dos sidônios de viver em confiança e tranquilidade acabou sendo a causa da ruína. Pois os danitas aproveitaram-se dessa despreocupação para conquistar a cidade. Um costume que eles adotaram, dizendo, olha, essa tranquilidade, vamos viver na paz. Quantos não pensam assim? O que ele pensa na vida aqui, olhando para o mundo? Ah, pastorzão, quantos não querem ter casas, posses e coisas desse gênero? E dizendo, isso vai me dar o quê? Uma sensação do quê? Uma sensação do quê? Uma sensação de segurança. Diante disso eu quero pregar aqui hoje sobre vencendo costumes que nos deixam vulneráveis à derrota. Diga comigo, vencendo
costumes que nos deixam vulneráveis à derrota. Quando nós olhamos o versículo 28, aqui é a derrota dele. Não houve ninguém que os... Por quê? E não tinha contato? Eu quero destacar hoje aqui, o texto nos revela 4 costumes que nos tornam vulneráveis à derrota. E que precisamos vencê-lo. Hoje eu quero trabalhar quantos costumes? Porque a gente adota algum costume, não tem? Às vezes tem um costume bom, um costume ruim. Às vezes as pessoas que vão querer tirar a habilitação, elas já começam a dirigir, mas ela pega um costume ruim, um vício, de colocar o braço para fora. Entendeu? Dirige com os 2 pés, o pé no acelerador e fica com aquele pé na embreagem ali, né? Fica com aquele vício. Não arruma o retrovisor do carro, já entra. Tem gente, eu não sei que tem gente que nunca mexeu no retrovisor, entra no carro, mas não olha o retrovisor do carro. Cinto de segurança é outro, que acostumou a andar sem cinto, né, pastor Renato? E aí, é um erro, uma falha nossa, mas são costumes que às vezes nos atrapalham. Olhando o texto, dentro dessa história, o primeiro costume que precisamos vencer, que nos deixa vulneráveis à derrota, diga comigo, é confiar na prosperidade. Viram que o povo, olha que diz o verso 7, viram que o povo que havia no meio dela, estava o quê? Seguro, conforme o costume dos sidônios. A tradução Nova Almeida e atualizada, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, conforme o costume do sidônio, em paz e sem desconfiar de nada. Olhando para esse versículo, né, viviam em paz e prosperidade. Sendo comerciantes, preferiam relações pacíficas. Não eram povos guerreiros, como os israelitas e os filisteus. Por isso as pessoas viviam quietas e confiadas, sem esperar ataques. Sem esperar o quê? É um estilo de vida que ele adotou. Temos relatos na Bíblia de derrotas, pois julgavam estarem seguros. E esse comportamento vulnerável foi a causa da ruína de muitos povos. Que você vive de uma maneira tão tranquila, você baixa a guarda, quando na verdade o inimigo está procurando encontrar alguém presa fácil. Irmão, na hora de roubar a pessoa, ela procura a fragilidade, sim ou não? É isso que ela quer. O ladrão, aí alguém falou assim, eu criei um sistema de segurança, o ladrão, e ele já começa a pensar mais. Como burlar aquele sistema para poder roubar? Estou mentindo. E o problema é que você adota costumes para a sua vida, achando que esses costumes vai te sustentar, vai te guardar. E ele às vezes pode ser a causa da sua derrota, que fez com que você baixasse a guarda. Aí olhando para dentro desse texto, o primeiro costume que eu preciso vencer, que nos deixa vulneráveis à derrota, diga comigo, confiar na prosperidade. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, olha, sabe como eu vou viver para a obra? Primeiro eu vou construir várias casas de aluguel, eu vou ter uma renda, eu quero poder estar bem financeiramente, para que eu possa fazer a obra de Deus de maneira tranquila, porque aí eu estou seguro, porque eu criei um pé de meia. Calma, eu não estou falando que é errado fazer isso, quem está comigo diga amém. Eu estou falando que tem gente que coloca a sua confiança nisso. Se eu conseguir, se Deus me der condições, bom será para mim, amém? Amém? Mas o que eu estou falando é você, ao invés de confiar em Deus, você confiar nisso que você construiu. Pegou? Não estou ensinando que é errado você fazer isso, criar um pé de meia para você. Não é sobre isso que eu estou falando não, tá bom? Conseguiu compreender? Eu estou falando é que, em vez de você depositar sua confiança em Deus, você prefere confiar nesse costume que você adota. E quantos que não estão depositando sua confiança nos bens terrenos? Quantos de nós não achamos que o planejamento financeiro é o mais importante da vida? Quantos que não depositam a sua esperança? E disse-lhe Paulo para a igreja de Corinto, se você espera Cristo somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens.
Foi como disse o pastor Gilvan lá no retiro de casais, que a nossa alegria, ela não está subordinada às circunstâncias. Porque se a sua alegria é por causa do dinheiro, um dia o dinheiro pode lhe faltar. Se a sua alegria é porque você está casado, amanhã você pode se separar. Se a sua alegria é porque você tem um filho, Deus pode recolhê-lo. Mas a nossa alegria, a fonte dela não está na circunstância. É o Espírito Santo que habita em nós, que promove a alegria dentro de nós. Às vezes o cenário está preocupante, e como ele bem disse, que a paz que a gente sente não é uma paz ausência de barulho, né? Que aquela ideia de silêncio, não. Paz, aleluia, é estar com barulho, é estar o mar revolto, é estar no meio de guerra, mas o nosso coração continua confiando no Deus que acalma a tempestade. As pessoas fazem do Deus Mamon a sua confiança. Alguns são piores ainda, porque eles saem de suas casas, acionam o alarme, dão 3 voltas ali na corrente, no seu portão, aquele cadeado pesado, tem sistema de monitoramento, o carro é blindado, tem seguranças com ele, e no dia de votar, ele vota em partido que favorece a facção. Legal, né? Isso é os loucos. Alguns acham que, para onde você vai nesse mundo que vai te dar paz e tranquilidade? Alguns falam assim: pastor, eu vou viver dentro do condomínio. Quem te disse que você está seguro dentro do condomínio? Lembra aqueles que falaram, na Covid-19, eu não vou sair, porque onde está a doença? Está onde? Está lá fora. Se eu ficar em casa, é óbvio que a probabilidade de você ser contaminado fora é muito maior do que dentro, sim ou não? Mas não significa que você está isento. A Covid foi pegar onde? Você já assistiu aquele filme, Premonição? Os caras tentando fugir da morte. A morte vai buscar. Se bateu a senha aqui e falou 47, Victor Hugo, acabou, bebê. Você pode virar sonoplasta dentro da igreja ali. Você fica, não vou nem sair desse cantinho. Quando você for ligar mesmo, morre, irmão. Não adianta, fica esperto, hein, Vitão? Tá sempre estourando aqui a luz aqui. Você dá risada, né, irmãos? Salmos de número 20, o salmista está clamando. Alguém pode orar pelo rei que está indo para a guerra? O salmista no Salmo 20 está clamando. Tem alguém que pode fazer uma oração pelo rei que está indo para a guerra? Mas alguém pode descartar e falar: pastor, para que serve uma oração para alguém que está indo na guerra? Eu confio na minha espada. Eu confio nos meus cavalos, que olha o tamanho do meu exército. Eu quero ver se o inimigo vai conseguir. Mas o salmista está falando assim, ó, uns estão confiando nos carros, outros estão confiando nos cavalos, mas eu prefiro fazer menção do nome do Senhor. O Senhor vai te proteger no dia da guerra. A minha confiança, o carro é importante, cavaleiros são importantes, a espada é importante, mas a minha, aleluia, eu estou guardado por aquele que me protege no dia da peleja. Esses dias Deus me incomodou para ir na casa da irmã da Sueli. Eu falei: Su, vamos na sua irmã? Vamos. Chegamos lá e não estava. Para ganhar, estava lá no Brás. Quem vai para o Brás para ganhar neném, irmão? Lá na Marinho Fernando, dá licença aqui, né? Para passar com aquele barrigão. A Ayla. Aí não estava, não estou aqui, pastorzão, quarta eu vou no culto. Aí não veio na quarta. Aí eu acho que foi quinta, né? Quinta-feira, dia da folga pastoral. Eu falei: amor, vamos ver algumas coisas. Falei: fomos lá na escola, fomos ver a escola para o Samuel e... vamos lá na sua irmã? Vamos. Irmão, o pastor tem radar, irmão. Eu bati o olho e falei: não está bem. O pastor é assim, bate o olho. Você vai estar bem? Eu estou bem. Tá, pai, tá. Aí tá, sabe aquela conversa, se eu falar um pouco mais, chora. Aí você não força. Eu falei: vamos orar. Ela levou a gente no quarto da Ayla. E Deus é tão fiel que Deus sempre me manda em horário que as pessoas estão fazendo bolo, comida. Um bolo de... Eu lembrei de você, Ju, aquele bolo de chocolate com morango, com aquela calda. Tá com fome? Eu falei: não, vamos embora, Su. Só para meter o louco.
Não, vamos guardar, tá bom, a gente aguarda. Não pode dar muito na cara, né, irmão? Fomos lá, nessa, oramos para ela dentro do quarto. Aí começou a chorar. E aí, eu fui na USP, e a USP disse que não vai ganhar agora. Eu falei assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança pode passar do horário de nascer, né? Esses médicos muito... Você conhece algum caso assim, de crianças que acabaram defecando dentro do ventre da mãe ali e tal, passando do horário, gera todo um problema e tal. Aí eu falei assim, olha, a Sueli ganhou no amparo maternal. Foi, a Sueli ganhou no amparo maternal, o Nicolas. Faz o seguinte, vai lá, corre o risco de você não voltar. Mas já vai preparado. 3 da manhã, ela falou, ora pra mim que tá tendo contração. Pra onde foi? Amparo maternal. Foi e não voltou. Ela nasceu, pra glória de Deus. Aí ela falou assim, ela só estava esperando. Ela falou assim pra mim, ela só estava esperando a sua oração. E Deus falou, tá vendo como a oração faz a diferença? Nós estávamos quarta-feira no culto aqui, chegou uma pessoa, quem percebeu, uma pessoa fazendo algum barulho, gerando algum transtorno. Fernanda ali tentando conduzir. Na hora eu falei assim, ele vai tentar atrapalhar. A gente poderia já chamar os guerreiros, já grudar, né? Eu falei, irmão, levanta, irmão. E aí, o que pega, irmão? Vamos para as ideias ali atrás, ali, vai. Entendeu? Pegar a missionária Teresa ali em cima, não funciona. Eu peguei, falei, evangelista Naldinho, avisa o grupo da intercessão para orar. Intercede. Naldinho levantou. Quando foi falar com as irmãs, o que aconteceu com o cara? Levantou, pegou a bengalinha, foi embora. Porque a nossa força, meu amado irmão, não está nas nossas estratégias, nos costumes que a gente adota. Esses costumes faz a gente arrumar mais briga, mais problema. Mas quando a gente confia no Senhor, a nossa confiança está em Deus. Deus vai prosperar a gente e ainda nos guarda dos invasores que vêm contra as nossas vidas. É por isso que Paulo, escrevendo para Timóteo, dá um conselho, diz assim, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, porque os ricos gostam de, são meio altivos. Levanta o narizinho. Paz. Que é terrível, né, irmão? Fala para eles não serem altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Diga comigo, as riquezas são incertas. Não coloca a sua confiança na incerteza das riquezas. Como disse Salomão, uma má aventura tua, você perde tudo. Mas estou investindo. Ele investiu errado? Tomou. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Caminhando mais, olhando para dentro do texto, esse foi o primeiro costume, confiar na prosperidade. Eles viviam seguro, conforme o costume dos sidônios. O segundo costume que precisamos vencer, que nos deixam vulneráveis à derrota, diga comigo, é de não estarmos debaixo de uma autoridade. O texto diz, o versos de número, ainda no verso de número 7, nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. A nova tradução Almeida e atualizada diz, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Explicando o texto, diga comigo, ausência de governo. Não tinha governo, não tinha liderança, não tinha autoridade. O texto diz que não havia possessor algum do reino, ou seja, não tinha um rei ou autoridade forte que governasse ou que protegesse militarmente, viviam de modo autônomo, confiando em sua tranquilidade e isolamento. Como meu costume de vida, eu não preciso de ninguém para me conduzir. Eu não preciso de liderança, eu não preciso de estar debaixo de autoridade de ninguém. Eu sou autônomo, eu me basto. Vamos viver na paz, na prosperidade. Ninguém quer arrumar briga com a gente, porque a gente não oferece risco para ninguém. Mas alguém está de olho naquilo que Deus deu para você, uma boa terra. Alguém está de olho naquilo que você tem, uma terra boa, uma terra larga. Aí você para analisar. Quantas famílias estão vulneráveis por não haver homens que as liderem? Eu vou falar de novo. Quantas famílias estão vulneráveis? Agora é para os homens aqui, olha para o pastor do seu. Quantas famílias estão vulneráveis porque não tem homens para liderarem elas? Pastor,
Mas a minha gosta de liderar. É porque você deu a liderança para ela. Senta na cadeira. Senta aqui agora, vai. Senta. Quero ver você. Vem. Ó, vem não, hein? Assenta para você ver. Que eu quero ver ela sentar. Você é machista? Não. Eu sou bíblico. O cabeça da casa é o homem, não é a mulher. O cabeça da casa é o homem, não é a mulher. Quem disse? Disse Deus. Ah, mas e as feministas? E eu tô um pouco me lixando para as feministas. Tô na Bíblia. Ah, mas os homens são folgados. Alguns são. Mas é a cabeça. Ah, casou errado. Casou com Shurek. Se vira. Ah, mas na época ele não era. Mas agora ele já era, que você não percebeu. Quantos homens? Mas disse o escritor de Provérbios. Como um pássaro longe do ceninho, é um homem vagueando fora da sua morada. Uma vez que você está longe da sua morada, você expõe sua casa aos predadores. Sabe o que os tornou vulneráveis? Porque não tinha liderança. Não estavam debaixo de uma autoridade. Sabe o que diz? Eclesiastes 10, pela muita preguiça se enfraquece o teto, pela frouxidão das mãos goteja a casa. Quando a pessoa é relaxada, ela não cuida do teto da casa, não cuida da casa, e isso faz com que essa casa possa desmoronar, desabar. E uma vez que você não tem cobertura, você não está debaixo de uma autoridade, isso é preocupante, te torna. O que fez o salmista ficar tranquilo no vale da sombra da morte? O que fez? O que fez um salmista beber água em pastos verdejantes, ali em águas tranquilas, e deitar em pastos verdejantes? É porque ele sabia que ele estava debaixo de uma autoridade. Ele estava debaixo de um pastor que o guiava. Eu sei que ele está comigo. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Eu estou debaixo de uma autoridade. O Lucas estava comigo, fomos buscar a bateria sexta-feira. Pastor, é doido. Falei, você pode entregar hoje? Ah, hoje não dá, só segunda-feira. Irmão, não fala isso para um ansioso, irmão, é tão ruim. Porque vocês querem o quê? Quer onde? Conta-se que tinha uma festa só para descontrair, uma festa dos ansiosos. Você já viu essa? Aí o ansioso chegou lá e falou assim, e aí, aqui é a festa dos ansiosos? Sim. Mas é semana que vem. Ah, desculpa, eu cheguei hoje. Mas o cara falou, pode entrar, todo mundo já chegou. Bate palma para esses ansiosos de plantão aí, irmãos. Eles chegam primeiro. E eu com o Lucas lá, me mandaram uma mensagem. Uma pessoa me mandou uma mensagem. E eu falei, Lucas, não congrega comigo? Uma pessoa que congregou comigo pediu para ela me procurar que eu poderia ajudá-la. Mas ela tem pastor. Disse-lhe Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vendo a multidão, teve grande compaixão dela. Porém andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Quem não quer viver debaixo de uma autoridade pastoral não deve fazer parte de igreja. Porque a igreja está debaixo de uma direção de pastor. Muita gente poderia ter uma vida melhor porque não segue a direção do pastor. Acha que são autônomos, vão ficar vulneráveis à derrota por não estarem debaixo de uma vida de autoridade. Ei, eu não estou falando que eu vou controlar a sua vida. Não, pastor, com quem eu devo namorar? Se vira. Se vira. Agora, você quer um conselho meu? Pastor, eu escolhi esse. O que o senhor acha? Eu como pastor, eu acho que não é legal. Por isso. Tá querendo me controlar? Não, quem escolheu foi você, só dei minha opinião. Pastor, estou procurando um trabalho, o que o senhor acha, irmão? O trabalho que eu acho que você deve procurar é um trabalho assim, assado. Esse tem a possibilidade, se você não conseguir, pastor, mas vai dar certo. Eu conheço muitos que foram com a mesma conversa e deu errado. Quem conseguiu compreender? As pessoas não querem ter uma direção. Por isso que pessoas querem congregar em igrejas, as megas igrejas. Você entra, sai, ninguém... Aí não exerce ministério. Aqui, não. Aqui a gente está de olho em você, meu irmão. Ei, bebê. O pastor está de olho, bebê. Pecou? Lapo.
Não é só eu não, e tem outros também que estão de olho em você. Às vezes você está lá no shopping, né? Tem alguém que está de olho em você. Fala, ele não é da igreja laranja, é o pastor dele. É o pastor Renato, meu pastor. Olha. Pessoas que não querem, e você vê que as pessoas sofrem. Por que te torna vulnerável? Não está debaixo de uma autoridade. Pessoas vivem uma vida autônoma. Irmão, o nosso propósito não é fazer discípulo meu, é fazer discípulo de Jesus. Ele me disse isso. Ide, fazei discípulo. O que é fazer o discípulo? Um seguidor. A palavra seguidor é assim, onde eu piso, você vai pisar. Você vai seguir meus passos. Eu pisei aqui, você pisa. Eu estou fazendo você um seguidor de Jesus. Uma vez que você se tornou um seguidor, você saberá os passos. Você não pode ficar, eu não devo carregar sua carga sempre. Cada um leva a sua própria carga. Eu levo você até um determinado lugar. A partir daí, você tem que crescer, meu irmão. Mas eu sei o alimento que eu tenho dado aqui para essa igreja. 5 anos. Eu sei a comida que eu dou aqui. Eu sei o tempo que eu gasto para preparar um bom sermão, para trazer um bom direcionamento para você. E prova disso que esse ano a gente diminuiu 6 encontros de casais. A gente só vai ter 6, era 12, agora só vai ter 6, porque a gente atingiu o objetivo no meio das famílias. As famílias estão crescendo na Ágape, os casamentos estão evoluindo. Você poderia dar glória. Os casamentos melhoraram. Irmão, eu sou de uma época que todo culto era sala pastoral. Toda hora eu tinha que sair de casa correndo, porque pastor Henrique, ele vai me pegar. Pastor, vou pegar ele. Corre, Sueli, que vai dar briga, Sueli. Hoje não, glória a Deus. Pessoal, pastor, vem comer churrasco, pastor. A pizza está aqui, pastor Renato. Vem, negão. Isso é engraçado, né, irmão? Quantos estão fadados à derrota? Porque quem não está debaixo de uma autoridade pastoral, não está debaixo da autoridade do marido, não vai estar debaixo da autoridade de Deus, não. Sabia? Eu não preciso de pastor, não. Eu sou da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Jesus é meu pastor. Falou, jesuíno. Então Jesus é o seu pastor? É. Mas o Jesus que é o seu pastor falou que ele colocou pastores para você obedecer. Então quem não obedece uma liderança, obedece a Deus? Deus não quebra princípios. Eu preguei quarta-feira, sem ser a passada, retrasada. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Vocês desprezam o meu nome. Muitos que querem que o diabo fuja, tentam até resistir. Vou dar um conselho para você aqui. Não brinca com o diabo, irmão. Eu vou falar de novo para você. Não brinca com o diabo. Segunda-feira eu já estava dando uma aula na teologia. Quem estava na teologia segunda-feira percebeu o peso espiritual que nós estávamos falando de magia. Quem estava lá sabe o que eu estou falando. O peso espiritual, irmão. Opressão que o inimigo vem. O crente passa opressão, irmão. O crente às vezes passa opressão que vem sobre as nossas vidas. E eu comecei a dar aulas, comecei a sentir uma coisa ruim. Eu falei, gente do céu, não pode ser. Senhor, misericórdia. Está repreendido isso aqui. Mas a gente conseguiu perceber que o diabo tentando. Por isso que nós temos que estar o quê? Ligado. Alguém fala, o pastor ficou 2 horas para expulsar um demônio. Na próxima eu vou chamar você então. Dá na sua mão, expulsa aí. Santarrão, vai, põe a mão. Quando você colocar a mão, às vezes nem deixa, já te dá logo um tapa. Você não, toma. Ô pastor, dá outro satanás nele de novo. Vai parar de falar. Você vê o que é, meu amado irmão? A luta. Fala aí, Maico. Irmão, nós estávamos no impacto, irmão. Nós estávamos no impacto. Aquela luta pesada. Quem foi no último impacto sabe. Todo mundo expulsando, não saía. Os caras chamam o pastor. Não mudou nada. Pastor, sai. Falei, meu Deus. Logo na hora do almoço, maior fome, irmão. Mas eu percebi. Deus falou, filho, tem gente aqui que não poderia estar nessa roda. Eu falei assim, tira todos os servos. Fica o ministro, porque o ministro está pregando. O ministro fica você, diretoria, deixei ali, vai. Quando a gente falou, sai! O que aconteceu? Saiu. Aí Deus falou assim, o problema está lá.
Pegou a visão como funciona? Trocamos uma ideia, conversando com um, conversando com o outro, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus sarou, Deus curou. É isso, irmão, a gente tem que ter discernimento. Mas o problema é que as pessoas estão querendo lutar com o diabo, mas não estão debaixo da autoridade de Deus. Vai apanhar, vai ser derrotado. Não, estou fazendo a obra. Irmão, eu fico preocupado. Esse dia eu estava conversando com um obreiro aqui da igreja. Pessoas que vêm até nós que a gente acha que é benção, mas é enganadores, irmão, estelionatários. A pergunta é como o cara consegue estar em cima da tribuna, irmão, com a vida toda arrebentada. Você está ruim no seu casamento? Como que você está, irmão? Sua vida aí. Vai fazer a obra de Deus desse jeito? Vai! Você vai ver que você está vulnerável à derrota. Mas Tiago escrevendo disse, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas tem gente que não está sujeito a Deus, não está debaixo da autoridade de Deus, mas falou, vem Satanás, vem. Vem Satanás, estou fazendo Muay Thai agora, jiu-jitsu. Eu vou chamar você para o chão aqui, vamos rolar. Vem Satanás, vem quente que eu estou fervendo. Satanás vai dar, irmão, não faça isso que você vai apanhar. Mas quem está sujeito a Deus, ele resiste o diabo. E o diabo fala, eu estou fora, não quero arrumar briga com esse crente não. Ele está debaixo de uma autoridade. Quem tá... É o que disse o salmista no 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não te pega quando você está debaixo da sombra. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. É por isso que Paulo escrevendo aos Romanos disse, dai a cada um que deveis, ao que honra, honra, imposto, imposto, temor, temor, tributo, tributo. Nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade, porque a autoridade vem de Deus. Eu caminho um pouco mais ainda, olhando para dentro desse texto. O terceiro costume que precisamos vencer, que nos deixa vulneráveis à derrota, o que é? E também estavam longe de quem? Do Sidônio. Ó, ele segue o costume, mas não anda longe, perto. Estou seguindo o seu costume, mas eu estou o quê? Pastor, é o seguinte, pastorzão. Eu não quero contato com ninguém. Deixa eu beber água aqui, que isso aqui vai apertar um pouco. Isolamento político e geográfico. Estavam longe dos sidônios e não tinha o que fazer com ninguém. O povo de Laís, influenciado pelos costumes sidônios, viviam independente, sem alianças ou defesas externas, o que os tornaram vulneráveis. Tem gente que fala assim, pastor, irmão, cá para nós, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma bateria. Tem bateria que já está viciada, só anda carregando, né, irmão? E tá tudo certo, funciona. Tem uns que, irmão, né? Sentindo o cheiro de Android aqui. Mas às vezes tem uns iPhone, né? Depende muito do aparelho. Uma boa bateria, sim ou não? Esse notebook aqui, ele tem uma boa duração da bateria. Porque eu só uso para ligar na tomada quando ele toca, falou, eita, liga. Para eu não viciar. Todos os meus aparelhos que Deus me dá, eu procuro guardar. Proteger. Mas a gente sabe que nem todo mundo é igual, sim ou não? Tem gente que vai entrar nessa igreja e não vai falar com ninguém. Não é porque a pessoa é ruim. É porque é o jeito dele. E está tudo certo. E você vai falar com todo mundo. Mas às vezes seu marido fala, você fala com todo mundo. Aí o marido do outro fala, você não fala com ninguém. A pergunta é, eu falo com todo mundo ou não falo com ninguém? Não, então fala com a metade. Mas já falei com a metade, que é muita gente também. Tem gente, irmão, a pessoa não vai fazer aquilo que não é dela. Isso é ruim, você querer forçar alguém a ter um comportamento. Tem gente que não gosta de ir na casa dos outros. Tem problema disso? Não. E tem gente que gosta de ir na casa dos outros demais. Tem problema disso? Irmão, eu sou pastor, irmão. Eu tenho que viver em comunidade. Porque se eu não for, o pastor não veio. Eu vou, o pastor veio demais. Aí o que eu faço? Aí você me quebra, bebê. Eu gosto de estar na casa dos outros. O Sueli fala, Renato, o Sueli que é o meu filtro, né? Eu não tenho filtro, o Sueli é o meu filtro. Eu sou sem filtro. Bora, filho, meia-noite. Falei, não, amor, tá da hora. Agora que tá da hora. Agora que ficou legal.
Você quer ir embora? E os caras vão tudo acordar às 5 da manhã. Bora, pastor, você tá de boa. De boa nada, vai embora, pastor. E tem uns que dobram, né, Bilão? O pé lá no sofá. E varão. Ô, irmãos, mas o que nos torna vulnerável? Terceiro costume: vivermos de forma isoladamente. Deus, quando fez o homem, aí alguém fala, não, eu vim primeiro que a mulher. Mas a anta veio primeiro que você. Tá bom? Pegou? Quer humilhar as mulheres? A anta veio primeiro que você. O hipopótamo veio primeiro que você. Homem de valor. Aí ele olhou para o hipopótamo, olhou para a girafa, o macaco todo animado. Ele falou, não tem ninguém para mim, Senhor. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O ser humano é um ser social. As pessoas que falam assim, pastor, eu não gosto de muita muvuca. Ela não está dizendo que ela não gosta de pessoas, que ela não gosta de abraço, que ela não gosta de conversar. Não é sobre isso. Ela filtra que a gente é verdadeira. Ela gosta de amizade, ela gosta de pessoas do lado, ela gosta de rir. Mas ela é uma pessoa mais equilibrada. E nós? A gente é desequilibrado, irmão. O problema é quando você, que é um ser social, com o qual o próprio Deus disse, quer viver de forma isolada. Não quero contato com ninguém. Eu não quero contato com quem? Com ninguém. Porque eu sofri, alguém falou mal de mim, alguém quebrou. Irmão, enquanto o mundo for mundo, vai ter gente ruim que vai nos decepcionar. E até a gente decepcionar alguém, porque a gente acha que nunca decepciona ninguém. A gente também erra. Você já parou para analisar que na hora de fazer a avaliação, quem está errado sempre não é o nosso amigo? E nós? Nós não. Mas a gente é mal também. Quantos que não sofreram derrota simplesmente por viver isoladamente? Quantas guerras poderiam ser evitadas simplesmente por estar ao lado de pessoas que as protegeria? Quantos que em nome da mágoa ou da decepção isolaram-se, mas sofrem, pois amam pessoa, mas não conseguem sair desse isolamento? Sabe o que diz Provérbios 18 primeiro? O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O que é a ausência de sabedoria? É querer isolar-se. Eu quero me isolar. Quem vive de maneira isolada, a Bíblia chama de tolo. Tem gente que vai sofrer e o pastor não vai saber. E não adianta amanhã você falar assim, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. A pergunta é, você fala com quem? Ninguém me mandou mensagem. Você mandou mensagem para quem? Eu estou perguntando aqui. Ninguém fala comigo. Quantas pessoas você fala? A igreja não ama porque ninguém me orou comigo. Você não expôs seu problema, como eu vou saber? A não ser que Deus me revela quem pegou. Mas Deus te deu uma boca para você falar, filho. Tem gente que tem medo de chamar a igreja para orar. Ô, irmão, tem porta que vai só abrir quando a igreja orar. Eu vou falar de novo, tem porta que só abre quando a igreja ora. Pastor, eu vou expor, então continua no seu isolamento e você está vulnerável à derrota. Prenderam o Pedro, mas a igreja falou, vamos orar. Dobraram o joelho e começaram a buscar o Senhor. Deus falou, ixi, a igreja começou a orar. Anjo, vai lá libertar o Pedro. Pedrão, vem Pedrão. Pedrão veio todo animado e o Pedrão bateu na porta. A igreja orando e o Pedrão bateu na porta. A resposta da oração bateu, foi na porta, porque tinha uma igreja orando. Como é bom a gente expor. Falei, irmão, estou precisando de uma área aqui. Ora por mim nessa área. Eu confio em você. Quando é coisa mais pessoal, você não precisa abrir tudo, né? Ô, irmão, é o seguinte, estou com isso. Não, irmão, ora por um projeto aqui que está... Eu creio no poder da oração. Eu acho tão lindo. Eu vejo as irmãs indo lá para trás orar. A intercessão, ela é muito poderosa.
A intercessão é poderosa. Um dia eu ouvi um pastor falando, às vezes, sabe, pastor, que está te sustentando aqui? É um joelhinho de uma irmã que nem no microfone vai pegar até a volta de Jesus. Mas ela está ali, Jesus, guarda aquele pastor, papai. Ele já está careca, está caducando, está trocando as palavras. Mas ajuda ele, Senhor. O protege. Deus fala, não, filha, deixa comigo. Você está intercedendo pela sua liderança. Eu vou cuidar dele. Você pode ver, psicologicamente, as meninas da área da psicologia, psiquiatria. Psiquiatria não, né? Tem nenhuma psiquiatra aqui não, né? Psicanálise. Tá na hora de vir uma psiquiatra aqui também, irmão. Tem alguém que quer seguir esse caminho aí? Chegar um louco lá, né? Ninguém quer. Renato, volta pro texto. Eu já lembrei desse negócio. Volta pro texto aqui. As pessoas que às vezes reclamam falam assim: ah, eu tô de boa, tô sozinho, eu tô melhor. Mas na verdade, tem um vazio na alma. Ah, eu não tinha pai e tal. Mas você vê que os comportamentos é o quê? Eu queria ter um pai. Hoje eu falei com o Nicolas, Nicolas, porque o Nicolas quando quer causar, irmão, ele vai, meu Deus, ele vai certeiro. Cheguei, ele estava dormindo, 1h30 na sexta, foi sexta? Sexta-feira que a gente estava montando a bateria, 1h30, 1h20, estava deitado na cama da Sueli. Aí quando ele chegou, porque eu e o Samuel estavam aqui, ele ficou lá com a Sueli. Aí ele foi abrir o portão e voltou a dormir. Estava dormindo, sim ou não? Tá com fome quando você está dormindo, irmão? Aí eles falam que, eles me imitam, eles falam que eu abro a geladeira e fico assim, ó. Alguém tem essa mania também? Abre a geladeira e fica, o que eu vou comer aqui? Ô pai, eu tô com fome. Você não tá com fome, coisa nenhuma, vai dormir. Você vai dormir, menino, você vai dormir. Esses dias eu e Yasmin, a senhora fez um balde de pipoca. Ele foi pegar um sal. Aí ele olhou pro meu prato com a carne de panela com purê. Ah, a senhora desenrola. Você cozinha demais, meu amor. Aí ele olhou pro meu prato e falou assim: pai, posso jantar? Eu falei: não, Nicão. Ô filhão, come essa pipoca primeiro, eu vou comer. Ele comeu a pipoca e jantou, irmão. O que é isso? Mas sabe o que eu percebi? Ele quer estar do meu lado. Pai, posso lavar o carro? Mas ele vai me dar um trabalho. Vem, filho. Filho, molha o teto. Aí eu levanto, ele joga o Nicão, meu. Aí não, meu, eu acabei de tomar. Tá bom, pai. Aí, carro todo, não fica legal, mas ele quer o quê? Quer minha companhia. Essas crianças, né? Samuel já está com 15, já não quer tanto. Mas só quando ele não está com os amigos. Quando ele está só em casa, ele quer beijar. Vem cá, meu negão. Você é chato, hein? Mano, você é chato, hein, meu? Eu te amo, negão. Às vezes os filhos estão querendo o quê? Só quer sua atenção. E disse Salomão: melhor é serem 2 do que 1. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. Quando cair, não terá outro para levantar. Levante a sua mão, querido. Saia dessa vida de isolamento. Isso está te deixando vulnerável. Ande com parceria, ande na comunhão, ande no meio da comunidade. Isso vai te dar segurança e sustentabilidade. E é o caminho para o final. O quarto costume que precisamos vencer, que nos deixa vulnerável, diga comigo, a derrota é não possuirmos relacionamentos. E não tinham o que fazer com ninguém. A nova tradução, Almeida e atualizada, e não tinha contato com outros povos. Estava isolado geograficamente, politicamente. Longe dos sidônios, não tinham o que fazer com ninguém. Influenciado pelos costumes, vivia uma vida de independência, sem aliança, sem defesas externas, o que os tornaram vulneráveis. Aí eu pergunto para você, qual é o seu nível de relacionamento? Você tem relacionamento? Eu vou mostrar para você o poder de uma aliança. Ainda que de uma forma errada, às vezes aconteceu essas alianças. O Salomão,
ele tinha 700 princesas. É mulher demais. Uma dá trabalho, homens? Gente do céu, uma não é fácil. Quando elas dão mão, quando ela fala, que é? Nada. Oxê. Você entendeu errado. Quero briga, né? Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas. Mas ele se apaixonou por uma morena com cabelo ruinzinho. Ele olhou para as curvas dela e falou: você parece as éguas do carro de Faraó. Está na Bíblia, irmão. E as mulheres quiseram menosprezar ela. Ela falou: não ligue porque eu sou morena, o sol resplandeceu sobre mim. Mas eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Filhas de Jerusalém. Quem é as filhas de Jerusalém? É as filhas das patricinhas, irmão. Das que tinha, mas Salomão não queria. Queria quem? A morenona. Cabelinho ruim, a água batia, escorria. Igual alguns irmãos aqui que a água não molha o cabelo, tá normal. Mas você tem que ter o que, irmão? Autoestima. O meu cabelo molha. Às vezes eu chego em casa e só faço assim, rapidinho aqui, ó. Hoje é cedo, não pode mentir, né, irmão? Mas Salomão falou: pra que guerra? Pra que briga? Sabe o que Salomão fez? Falou assim: eu não quero guerra com o povo não, eu vou casar com a sua filha. Na paz. Fechou. Salomão foi casando. Tem mais alguém para casar aí? Casou com uma, casou. Irmão, todo mundo ao redor de Salomão era o quê? Tua família. Oi, papai. Aí o que diz o texto? Põe para nós, projeta. 1 Reis, capítulo 4, 24, 25, você vai ver o poder de você viver debaixo de alianças. O que isso traz? Porque diferente do povo de Laís, eles não tinham relacionamento com nenhum povo. Não tinham alianças. Aí no momento da guerra, quem vai defender? Quem vai? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versos 24. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá e do rio, Tifsá até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio. Tinha a paz de todos os lados em versos 25. Olha o resultado. E Judá e Israel habitavam o quê? Cada um debaixo da sua, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Geografia das terras bíblicas. Berseba, sul, Dan, norte. Então de norte a sul. Simplesmente pelo quê? Por causa de uma aliança. E quantos querem que Deus os proteja, mas não possuem relacionamento com Deus? E isso te deixa vulnerável. Sabe o que eu aprendi? Povo santo, que um bom ministério é um ministério de um bom relacionamento com Deus. Não é as nossas capacidades estratégicas, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento. Ele é importante dentro da caminhada, mas é o tempo que eu falo com Deus, dizendo: Senhor, como eu preciso de Ti, papai. Como eu dependo do Senhor para conduzir esse rebanho, pai, eu preciso muito do Senhor. Quantos casais estão vulneráveis porque quebrou a aliança dentro da relação? Sabe o que faz o diabo destruir uma família? Quando o marido está contra a mulher. São dois adversários. A palavra adversário no hebraico é Satã. Diga comigo: adversário é Satã. E aí eu coloco-se contra a minha esposa, quando na verdade a gente tem um projeto. Sabe quando a coisa começou a mudar na minha casa? Quando fizemos o Casados para Sempre e a gente acordou a viver os planos de Deus. Elas tinham os projetos dela, eu tinha os meus projetos. Agora o projeto de Deus, qual o projeto? Ela entendeu. E aquele dia, muitas coisas, irmão, Deus me usou para falar com ela lá na Neuza Dias. Muitas histórias boas na Neuza Dias, em cima daquela cama, né, Su? E era uma luta, porque assim, quem fez Casados para Sempre sabe que tem que fazer a lição. Aí, mano, não vou fazer essa lição não, porque qual é a lição? É acordo. Eu tenho que chegar lá no dia da aula, o quê? Acordado. E aí, vai ceder? Não, eu não cedo. E eu também não. Mas aí Deus me usou. E a gente foi ali, irmão. Você quer viver o plano de Deus? Eu quero. Então, amém. Senhor,
Nós queremos viver os teus propósitos, nós queremos viver os seus sonhos, aquilo que o Senhor projetou para nós, Pai. Nós acordamos aqui sobre essa casa, e aquilo que está atrapalhando a gente crescer, tira do nosso meio, Jesus. Nós estamos dispostos, ó Pai, e a gente sentiu uma graça de Deus a partir daquele dia, meu amado irmão. As bênçãos do Senhor estão sobre a nossa casa. A gente só está no início do que Deus vai fazer através de nós e por nós em vocês, mas isso simplesmente é o poder de uma aliança, de estarmos juntos. E eu quero te convidar, põe para mim por favor, concluindo aqui hoje, Juízes 18, 28, a gente encerra a pregação. Costumes que nos deixam vulneráveis à derrota: confiar na prosperidade, não estar debaixo de uma autoridade, viver isoladamente, não possuirmos relacionamento. E ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom, não tinham relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E eu convido você nessa manhã, depois dessa reflexão, a se levantar e entender que, às vezes, querer viver uma vida em paz e segurança, autossuficiência, voltada ao comércio e à prosperidade, mas sem dependência de Deus, sem estrutura militar, confiar apenas na paz e no isolamento, sem buscar a direção divina, leva você à vulnerabilidade e à ruína. A igreja de Laodiceia, ela falou: nós não precisamos do Senhor. Rica sou e de nada tenho falta, estou enriquecida. E Jesus estava lá do outro lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. E só senta na mesa quem tem comunhão. Jesus está querendo ter relacionamento com você, mas às vezes o costume que você defende e adota: eu quero viver uma vida de paz. Irmão, qual o lugar mais seguro para você poder viver na terra? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer qual o lugar mais seguro do mundo para viver? Hã? A gente acha que é normal. Pessoal, se aquela operação do Rio de Janeiro não acontece, 70% de todos os morros do Rio de Janeiro é comandado pelo Comando Vermelho. 30% está entre o terceiro comando e a milícia. Você sabe que é fuzil, não acontece em nenhum lugar do mundo não, irmão. Os moradores, fuzil mesmo. Será que o Rio de Janeiro é lugar bom para morar? O irmão do Alessandro tomou um tiro, né? Na linha vermelha. Na linha vermelha. Pescoço. No ombro. Pagou na cabeça raspando. Linha vermelha. Só por passar. Alguns que vão viajar e viajam sempre para lá. Bem que a placa do meu carro, eu sou tão do Rio que meu carro é do Rio de Janeiro, o Corolla. A placa é cá, os caras falam: é carioca, rapaz, mexe não. É nós, entendeu, jogador? Não vai mexer não. Eu me sinto seguro em São Paulo, quando você sai, você abre ali, e quando o motoqueiro passa e para te pedir uma informação. Com o Berg. A paz. Né? Não é assim? Será que a gente ficaria seguro? Estar seguro é estar debaixo da sombra do Onipotente. Para onde Ele te levar. Mas eu padeceu debaixo da sombra do Onipotente. Está no centro da vontade de Deus. Não fuja do que Deus tem para você. O que Deus tem para você, em qualquer lugar vai se cumprir. E se o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Para onde você for, Deus vai te soprar, vai te levar no centro da vontade de Deus. Mas aonde tem que estar minha confiança? Em Deus. Não nessas coisas, nesses costumes que nos tornam vulneráveis. Eu quero orar pela tua vida. Eterno, nesta manhã, o Senhor me deu uma palavra. Depois de 10 anos, Senhor, tentando encontrar algo nesse texto, eu não encontrava. Alguém precisava ouvir essa mensagem. Se o Senhor revelou hoje, é porque alguém precisava ouvir essa palavra hoje.
Senhor, tem costumes que a gente adota que faz a gente ficar vulneráveis à derrota. E hoje eu apresentei 4 conselhos aqui, Senhor, para a gente vencer esses costumes que nos tornam vulneráveis à derrota. Eu tenho certeza que essa mensagem impregnou dentro deste coração, dentro desta alma. Eu abençoo esta igreja na manhã desse dia, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.